Hoje a gente vai fundo nas ideias de um psicanalista genial, o D.W. Winnicott. Vamos entender como aquela nossa primeira relação lá no comecinho da vida molda absolutamente tudo o que a gente se torna. E para começar, uma pergunta que parece simples, mas que na verdade é a chave de tudo. Como é que a gente aprende a ficar bem sozinho? A resposta que o Winnicott dá para isso, bom, ela muda a forma como a gente enxerga nosso desenvolvimento emocional. E aqui já vem o grande paradoxo, a ideia que vira tudo de cabeça para baixo. A resposta, na verdade, começa com o fato de que a gente não estava sozinho. Parece estranho, né? Mas para aprender a ficar só, a gente precisou, antes de mais nada, de uma boa companhia. Vamos entender isso. Então, nosso caminho vai ser este. A gente começa lá no mundo do bebê indefeso, depois vamos falar sobre o que é um ambiente suficientemente bom, em seguida, a culpa e o amadurecimento, um tema super interessante. Aí vamos encontrar o self verdadeiro e, por fim, a gente chega na capacidade de estar só. Bora lá! Ok, vamos voltar lá para o comecinho de tudo, o ponto de partida da nossa jornada, quando a gente chega nesse mundo em um estado de dependência absoluta. Esse conceito é fundamental. Pensa só, para um recém-nascido não existe eu e o outro. Não tem essa separação. A fome chega e a comida simplesmente aparece. O frio vem e o calor surge. É como se o bebê e o mundo fossem uma coisa só, uma experiência totalmente conectada, sem fronteiras. É isso mesmo. Nesse estado, não tem eu e não eu. É uma experiência única, fluida. A noção de ser uma pessoa separada, um indivíduo, ainda não existe. É algo que vai ser construído tijolo por tijolo. E a base para essa construção toda é o cuidado recebido bem ali, no início de tudo. Então, a pergunta é: como é que a gente sai desse estado de fusão e começa a se entender como alguém separado? Para Winnicott, a resposta não está só no bebê, mas no ambiente. É aí que entra o conceito de ambiente suficientemente bom. E um conceito-chave aqui é o de holding, ou ambiente de sustentação. E olha, isso vai muito além de segurar o bebê no colo fisicamente. É sobre segurar a existência daquela pequena pessoa. É criar um mundo seguro, previsível, onde as necessidades são atendidas. É dar a base para que ela possa simplesmente ser. E o próprio Winnicott resumiu isso perfeitamente. Ele disse: o processo de maturação requer um ambiente facilitador, sem o qual não pode prosseguir. Ou seja, é impossível amadurecer no vácuo. O nosso potencial precisa de um ambiente que ajude, que facilite. Sem isso, ele simplesmente não floresce. Tá, mas aí vem a pergunta, né? O que, afinal de contas, torna um cuidador suficientemente bom? E a sacada genial do Winnicott foi justamente essa. Ele não falou em cuidador perfeito, porque a perfeição, além de ser impossível, nem seria boa para o desenvolvimento. Basicamente, são 3 funções. Primeiro, oferecer essa proteção, esse holding. Segundo, isso é muito importante, sobreviver aos ataques de raiva do bebê sem revidar, sem levar para o pessoal. E terceiro, que é a parte mais curiosa, o cuidador precisa começar a falhar aos pouquinhos. Falhas pequenas, controladas, que vão mostrando para o bebê que o mundo não gira em torno dele e que ele precisa começar a lidar com a realidade. Isso nos leva para a próxima fase do amadurecimento, que envolve um sentimento que a gente costuma ver como algo ruim, a culpa. Mas, na visão do Winnicott, ela é muito mais do que isso. É um marco. Exato. Para Winnicott, a capacidade de sentir culpa não era um defeito, de jeito nenhum. Pelo contrário. Era um sinal de que o desenvolvimento emocional estava no caminho certo. Era uma conquista. Mas como assim? Bom, a lógica é a seguinte. O bebê, em sua frustração, tem impulsos agressivos. Ele ataca o cuidador. Quando o cuidador sobrevive a isso, continua ali, amando e cuidando, o bebê começa a perceber que o amor é mais forte que a agressividade. Daí nasce a preocupação com o outro, e essa preocupação é a raiz da culpa saudável, que leva à vontade de reparar, de consertar. É o comecinho da moralidade da empatia. Com essa base emocional sendo construída, a gente pode começar a falar do núcleo da nossa personalidade. A gente vai entender a diferença entre o nosso eu autêntico e a máscara que, às vezes, a gente precisa usar. O self verdadeiro, ou eu verdadeiro, é bem isso, é a nossa essência. É de onde vêm nossos gestos espontâneos, nossa criatividade, aquela sensação de eu sou eu mesmo. É o nosso potencial mais puro que consegue se desenvolver quando o ambiente é seguro e acolhedor.
A diferença é gritante, né? De um lado, no selfie verdadeiro, a gente tem o gesto espontâneo, o sentimento de ser autêntico, criativo. Do outro lado, no selfie falso, a gente tem a reação, a conformidade. É uma máscara que a gente usa para se adaptar, para proteger o nosso verdadeiro eu. E por que esse selfie falso aparece? Ele surge como uma defesa. Quando o ambiente não acolhe o selfie verdadeiro, a criança aprende a escondê-lo para se proteger. O problema é que, na vida adulta, viver a partir desse selfie falso pode levar a uma sensação de vazio, de que a vida não é real, sabe? Aquela famosa síndrome do impostor. E tudo isso que a gente conversou nos leva ao ponto alto da teoria do Winnicott. A conquista final do amadurecimento, que é, paradoxalmente, a capacidade de estar só. É isso aí, estar contente na própria companhia. Para Winnicott, isso não é sinal de solidão ou de falta, é o auge do desenvolvimento emocional, é um sinal de força, de uma base interna muito sólida. Porque o grande paradoxo de todo esse desenvolvimento é justamente este. Anotem essa frase do Winnicott, porque ela amarra tudo. A capacidade de estar só se baseia na experiência de estar só quando bebê ou criança pequena, na presença de alguém. Ou seja, a gente aprende a ficar sozinho na presença de outra pessoa. O que isso quer dizer? Quer dizer que a verdadeira solitude não tem nada a ver com vazio. É o contrário. É ter a segurança da presença de alguém importante internalizada dentro da gente. É essa confiança que nos permite ficar sozinhos de forma segura, em paz. E aí fica a reflexão final, né? Num mundo de conexão o tempo todo, de notificações, de redes sociais, será que a gente não está perdendo essa capacidade tão valiosa de estar verdadeiramente a sós, de curtir a própria companhia? A teoria de Winnicott tem décadas, mas nunca foi tão atual. Fica aí a provocação.